Estamos de volta com o WW. Vamos falar de economia agora. Dois fatos muito importantes hoje. O governo enviou agora à noite a Lei Orçamentária de 2025 ao Congresso Nacional e a Thaís Herédia separou alguns números numa arte, Thaís Herédia. Vamos dar uma olhada? Olha, o governo tinha o prazo no final do mês para entregar. A gente separou algumas informações importantes aqui. O projeto de lei vem, claro, com uma previsão de déficit zero, que foi o compromisso assumido pelo governo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, na lei de diretrizes orçamentárias. E é interessante dar uma olhada para esse primeiro dado que está na tela alta, que está dizendo o seguinte: a previsão do crescimento das receitas, com todas as medidas arrecadatórias que o governo acionou, elas têm alta, a previsão de receita tem alta de 5,78%. Mas vamos lembrar, isso já acima da inflação, tá? Vamos lembrar que as despesas, pelo arcabouço fiscal, têm um limite de 2,5% real. Olhando para o que está, alguns destaques aqui que a gente trouxe, as emendas parlamentares com um valor quase 10 bilhões a menos do que 2024, previsto ali 39 bilhões. O piso de investimentos, que é um piso obrigatório que o governo tem que fazer, de 74,3 bilhões, num orçamento de mais de 5 trilhões, não é nada do setor público. O PAC, que é o projeto do governo, menos ainda, 60 bilhões, juntando os dois ali até que dá uma cifra razoável. A compensação da desoneração da folha de pagamento que chamou a atenção, deu quase 47 bilhões de reais, isso juntando a previsão de 21 bilhões de reais que virão com o aumento da contribuição social do lucro líquido e o juros sobre capital próprio. Essas duas medidas de aumento de imposto, Caio, são medidas que têm apenas o projeto de lei que o governo mandou hoje para o Congresso. O Congresso já falou que não quer aprovar aumento de imposto. Então, mas o governo ganha a liberdade de prever isso como receita. Só para terminar, o salário mínimo previsto pelo governo vai ser de R$ 1.509, o que significa um aumento real acima da inflação de quase 7%. A gente viu ali que as despesas têm um limite pelo arcabouço de 2,5% real, ou seja, só o salário mínimo, que tem um impacto em 40% dos gastos do governo, é mais do que quase três vezes de aumento real. Então, é uma coisa descasada. É esse tipo de descasamento, essa previsão de arrecadação com impostos que ainda não foram aprovados, é esse descasamento que preocupa os agentes de mercado. Né? Exatamente. Superestimação de receita. Ô, Thaís, você falou de descasamento, tem uma outra fato importante hoje no dia, né? No dia da economia, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos, dando uma declaração descasada até, né? Do que vinha falando o seu sucessor, Gabriel Galípolo. O Roberto Campos Neto afirmou hoje que um eventual ajuste na taxa de juros seria gradual, apesar de dizer que não estava antecipando os próximos passos do BC. A fala foi entendida como uma sinalização de que a autoridade monetária deve elevar a Selic em 0,25 ponto percentual em setembro. Vamos ver a fala do Roberto Campos Neto. Entendemos que existe hoje um prêmio de risco na parte curta da curva de juros que não é compatível com a mensagem que foi transmitida na ata e nas comunicações e que foi fruto da convergência de opiniões da diretoria colegiada. E, por fim, nós entendemos que se e quando houver um ciclo de ajuste nos juros, esse ciclo será gradual. Ô, Thaís, o Roberto Campos Neto desdisse o que o Galípolo vinha dizendo? Essa foi a interpretação hoje do mercado, e não só na fala dos agentes, mas também nos preços, né? Porque essa precificação da curva de juros que o Roberto Campos disse que está errada, ela foi consequência do que disse o Gabriel Galípolo quando disse, olha, nós vamos subir os juros e tal, e deu aquele discurso duro. Aí o mercado ouviu a fala do Galípolo, foi lá e mexeu nos preços da curva de juros. Aí hoje ele diz, esse preço está errado, mas esse preço, ele foi uma resposta ao que disse Galípolo. Então a interpretação do mercado foi, eles estão um dizendo o outro. O que chama atenção nessa imagem é que ele está lendo uma declaração extremamente polêmica dele dizer, olha, eu não estou dando uma sinalização, mas se a gente fizer reajuste vai ser gradual. Ou seja, hoje foi uma confusão no mercado, todo mundo dizendo, mas o Banco Central é quem e está dizendo o quê exatamente? Nós vamos ter que esperar a semana que vem para ver quem vai desatar esse nó. Daniel?
Tem alguns pontos ali no orçamento que acabou de ser enviado que chamam a atenção. Primeiro, se enfatiza a meta de déficit zero. Só que aí você vai escarafunchar um pouco, como é que se pretende chegar à meta de déficit zero, ao resultado efetivamente? Primeiro, esse ponto que a Thaís já falou. Você está contando ali com 21 bilhões de receitas derivadas de aumentos de impostos, CSLL e juros sobre capital próprio, que vão ser a grande briga do governo com o Congresso depois das eleições e principalmente em 2025. Vai dar para o governo? Quero ver, tenho minhas dúvidas mesmo. Depois você tem ali aquele velho estica e puxa de superestimar receitas e subdimensionar despesas. E ali alguns fatores que chamam a atenção também. Veja ali, voto de qualidade no CARF. Toda aquela mudança que teve em 2023, até agora a gente não conseguiu nenhum dinheiro relevante ali para o caixa do governo em 2024. 2025, o que você faz? Vai ser mais prudente? Não, já colocou uma previsão de 26 bilhões de reais. Tomara que consiga, mas a gente não sabe se vai conseguir. Agora, um ponto que, olhando em perspectiva, no longo prazo me chama a atenção ali, bati o olho e achei assim, um destaque à parte, né? Estão previstos 130 bilhões de reais, 130 bilhões de reais com receitas de exploração de recursos naturais. Isso é praticamente tudo petróleo e gás. E a gente está falando de um país que pouco tempo atrás não recebia, não arrecadava nem metade disso, e a gente imaginava, como disse Dilma Rousseff lá atrás, que isso era o nosso passaporte para o futuro. E esse passaporte para o futuro, Caio, foi gasto com pequenas despesas, com ali firulas e perfumarias orçamentárias para terminar com déficit, mas não foi a mudança geracional e jogamos fora, digamos, já estamos jogando fora, se é que nós já não jogamos, a oportunidade que tínhamos de deixar de ser um país de renda média. Isso passou, o passaporte para o futuro ficou no passado. Thaís, eu queria te ouvir sobre as intervenções aí do Banco Central no dólar. Olha, veja que essa formação de preço, essa resposta, né, do mercado, ela não é apenas desse descasamento aí das falas do futuro ex e do futuro mesmo, o presidente do Banco Central. Ela é essa preocupação, isso que o Daniel traz aqui. A gente pode fazer um esforço de enxergar o esforço do Fernando Haddad com relação ao orçamento e todas as medidas que ele está fazendo. Hoje ele também falou bastante nesse mesmo evento que o Roberto Campos Neto, que a gente ouviu agora e tal. Eu já vou chegar nas intervenções, mas é só para aumentar o contexto, Caio, de que esse comportamento do mercado, ele responde a tudo isso junto. O Banco Central anunciou ontem uma intervenção de US$ 1,5 bilhão à vista, ou seja, sacando dinheiro das reservas internacionais para atuar hoje. Era uma intervenção pontual de um índice de ações brasileiras negociadas lá fora que ia mudar, isso ia gerar uma demanda fora do padrão do mercado. O Banco Central colocou lá o dinheiro, fez sentido. Depois, mais tarde, fez mais uma nova intervenção de quase US$ 800 milhões. E agora, no final do dia, aqui na sexta-feira, início da noite, anunciou mais uma intervenção para segunda-feira. O mercado daí, de novo, ficou perdido. Falou, US$ 1,5 bilhão fazia sentido por causa da mudança do índice. E esse outro US$ 1,5 bilhão que ele vai colocar entre sexta-feira e segunda-feira? O Banco Central está enxergando o que está errado no mercado de câmbio? É o preço ou a movimentação? Então, mais uma medida do Banco Central que para muitos faz sentido, mas diante da confusão na comunicação, ela foi mais um fator, mais uma fonte de volatilidade no preço. O dólar terminou hoje o dia praticamente estável e no mês ele teve também praticamente estável, caindo menos de 0,5%, mas no ano o dólar subiu 16%. É uma desvalorização altíssima para um país que tem uma economia minimamente estável. Então, nós vamos começar a semana que vem com um ambiente de risco, um ambiente de percepção de risco e de muita volatilidade. Bom, Thaís Heredia, muito obrigado, viu?
Excelente final de semana. Obrigada, meu querido parça, aqui na sexta para nós. Que sexta, né? Que sexta, gente. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Ai, peraí, posso dar uma última notícia? Só para fechar. Pode. A Agência Nacional de Energia Elétrica, agora há pouco, decidiu que vai acionar a bandeira vermelha nível 2. Bandeira vermelha nível 2 nas contas a partir de setembro, né, Daniel? Me corrige aqui. Não era esperada esse acionamento. Isso é mais uma fonte de pressão para o Banco Central. E dou uma última informação, já faço uma propaganda também. Não percam amanhã CNN Entrevistas com o ministro Alexandre Silveira, que já antecipa que em setembro e outubro, 70% a 80% das usinas térmicas serão acionadas se não chover. Ou seja, o que já está ruim pode ficar pior. Nossa. Eu quero ir embora. Chega. Bom, Daniel Richter, muito obrigado. Bom final de semana. Vamos descansar, que hoje o dia foi complicado para nós jornalistas. WW termina aqui. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos.